Você sabia que as aves são um dos grupos de animais mais inteligentes da Terra? Mesmo não tendo polegares, elas são uma das poucas espécies capazes de usarem ferramentas em seu cotidiano. O abutre do Egito, por exemplo, joga pedra em seus ovos para quebrá-los. Outro exemplo ainda mais espetacular da inteligência desses animais voadores vem da espécie conhecida como corvo grande. Esse bicho, muito comum no Japão, utiliza os carros para quebrar as nozes que gosta de comer. Incrível, não é mesmo? Agora, um pouco aqui para os nossos lados tupiniquins, temos também os famosos papagaios falantes, que encantam com sua inteligência e, como podemos chamar, sua lábia. E afinal, como os papagaios falam como humanos? Meu nome é Maurício Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Fatos Desconhecidos. Os psitacídeos, como são chamados as espécies das famílias de papagaios, são famosos por sua inteligência. Popularmente, costumamos diferenciar essas espécies pelos nomes de papagaio, periquito e também as araras. Só que, para a ciência, essa diferença não existe, pelo menos não dessa maneira. Todos esses pássaros apresentam semelhanças físicas, como o bico encurvado e as plumagens exuberantes cheias de cores e formas. Esses bichos também possuem uma característica muito marcante, conhecida como pés zigodáctilos, ou seja, seus dedos são separados em pares nas mãos, 2 na frente e 2 atrás. Isso auxilia os animais a subirem em troncos, por exemplo, ou ainda manusear alimentos. Também são conhecidas, como já disse antes, por possuírem uma inteligência acima da média, se comparada a outras aves. Pois bem, enquanto todos os psitacídeos possuem características em comum, são animais de comportamento muito diferente. Você com certeza já ouviu a expressão que fulano ficou uma arara. Bem, não é à toa que esse bicho seja a referência. A arara pode ser muito agressiva se estiver se sentindo ameaçada. Porém, não são famosos os ataques desse animal por aí, não é mesmo? Mas, se comparadas aos seus primos próximos, os periquitos e os papagaios, pode-se dizer que a arara é um bicho agressivo. A diferença entre eles se encontra principalmente no tamanho. Os periquitos e papagaios costumam ter plumagens bem menos chamativas, enquanto a arara nos dá uma bela imagem quando voa. Para ajudar, ela ainda conta com caudas longas e coloridas, que dão aquele toque de grandeza. Os papagaios, mesmo sendo mais humildes de tamanho e talvez até beleza, não ficam atrás quando o assunto é chamar atenção. Vale lembrar mais uma vez que araras, papagaios e periquitos são os nomes geralmente dados pela população, sendo quase como uma classificação de tamanho. As araras seriam as maiores, os papagaios, os medianos e os periquitos, os menores da família. A incrível habilidade de repetir sons é geralmente das espécies de papagaios. O mais famoso deles é o tão conhecido louro. É visto no meio científico como papagaio verdadeiro. É um ser extremamente sociável e também muito tagarela. Mas é óbvio que os pássaros não possuem os mesmos órgãos que nos permitem falar. A região da boca e da língua deles, por sinal, é muito diferente da nossa. Nos papagaios, a mágica das palavras acontece em uma estrutura conhecida como siringe. Esse órgão está presente em todos os pássaros, sendo equivalente às cordas vocais dos humanos. Algumas espécies conseguem controlar melhor os músculos dessa região, apertando e afrouxando quando querem. De uma maneira muito parecida com a nossa comunicação, o controle da quantidade de ar que passa pelas cordas vocais dá variações aos sons. No caso dos pássaros falantes, que possuem um controle melhor da seringe, o som ainda é potencializado pelo formato do bico, funcionando como uma caixa de som. O toque final para a produção do som também é algo muito parecido com os humanos. O som é modelado pela língua, transformando o que seria um assobio em palavras. O assobio, ou canto dos pássaros, é a forma pela qual se comunicam.
o que é encantador e conhecido por todos. Na natureza, essas espécies de pássaros são extremamente comunicativas entre si. Basta olhar as araras. Se você mora em alguma cidade em que é comum a aparição delas, sabe que, geralmente, você as escuta antes de vê-las. O nome arara, inclusive, é dado ao seu som mais característico. A habilidade dos papagaios e periquitos falantes vem desse modelo de comunicação. Todos os psitacídeos possuem essa habilidade, alguns de uma maneira mais evoluída do que outros. Agora, pensa aqui comigo. Enquanto é possível que o som das palavras seja imitado pela seringe e pela língua, isso não explicaria como um pássaro falante decora essas palavras e as repete. Se você já viu um papagaio falando, com certeza já ficou surpreso com o fato que parece que o animal está tendo uma conversa com o seu dono. Os cientistas também já teriam a resposta para isso. Identificaram que o cérebro desses pássaros possui uma espécie de camada duplicada em uma região que estaria ligada à comunicação. Essa área, muito parecida com a dos humanos, seria o responsável por aprender sons e repeti-los, algo que é extremamente importante para eles até na natureza selvagem. Para você ter uma ideia da potência do cérebro do bicho, uma espécie conhecida como papagaio do Congo, que é nativa da África, consegue decorar mais de 900 sons. Ela utiliza esses sons conforme sua necessidade. Ou seja, esses animais conseguem não só reproduzir os sons, mas também usá-los com coerência na sua comunicação. A inteligência desses bichos ainda está sendo estudada, cada vez mais surpreendendo os cientistas com as suas capacidades de decorar informações. Eles são capazes de identificar objetos e cores diferentes. Os cientistas consideram que o papagaio está para as outras aves, assim como nós humanos estamos para todos os outros primatas, no quesito inteligência. Em alguns aspectos, essas aves ainda superam os nossos primos macacos. Um exemplo: se você esconder um objeto dentro de uma caixa próxima a um papagaio, ele vai entender o que aconteceu e vai conseguir pegar o objeto. Ao contrário de um macaco, que iria se confundir todo. Esse teste é conhecido como permanência de objeto, muito utilizado para medir a inteligência de animais. Quando estudados na natureza, os cientistas observaram que várias espécies de papagaios dão nomes para os seus filhotes. Como assim, Maurício? Bom, esses bichos desenvolvem um som único para chamar os seus filhotes, como se fosse um nome. É isso mesmo que você escutou. Os filhotes dos psitacídeos, por sinal, são extremamente dependentes dos seus pais. E isso durante muitos meses de suas vidas. É claro também que não é simplesmente você comprar um desses bichos, algo permitido pelo IBAMA, que ele já vem cantando uma música do Legião Urbana inteirinha. Não é tão simples assim. Essas aves só vão desenvolver tais habilidades caso a relação com seus donos seja de confiança. Precisam ser estimulados para aprenderem os sons que são importantes, como pedir comida, por exemplo. Quase como um cachorro, esses bichos devem passar por exercícios de adestramento para que consigam desenvolver a comunicação por palavras corretamente. A verdade é que papagaios e periquitos são animais muito próximos dos seus donos, sempre querendo atenção e afagos. Além disso, se estiverem em gaiolas muito fechadas ou se sentirem em perigo, dificilmente vão conseguir aprender alguma coisa. Por isso, caso você já esteja pensando em ter um bichinho desses depois de assistir esse vídeo, não se esqueça que é um ser vivo que merece muita atenção e também muito amor. Além disso, esteja ciente que esse animal, ao contrário do que possa parecer, vive muitos anos. A expectativa média de vida de um louro doméstico é de incríveis 60 anos de idade. Isso é cerca de 3 vezes mais do que o esperado para um animal do tamanho de um papagaio. O papagaio Pontio, famoso por participar de filmes de sucesso como Ace Ventura, está vivo até hoje. Incrível, não é mesmo? Pesquisas realizadas recentemente apontam que esses animais, em muitos aspectos, estariam muito próximos de humanos, pelo menos
em relação aos seus genes. Os genes que estão relacionados à longevidade e à inteligência são muito próximos ou iguais dos encontrados em nós humanos. Os cientistas estão cada vez mais estudando os genes dos papagaios, principalmente o verdadeiro, acreditando que isso vai ajudar a entender melhor não só nossos próprios genes, mas como toda a evolução. Bem, por hoje é só, mas pode ficar tranquilo que já já eu estou aqui de volta para trazer mais conteúdos como esse, feitos sempre com todo carinho, especialmente para você. Não esqueça de curtir e falar nos comentários se você quer ver mais conteúdos desse tipo. Seu feedback é muito importante para a gente. Então, é isso, hein? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!